Graça e paz. Deus abençoe a todos. Oração de obediência, a oração do obediente, a oração de Abraão. No momento da vida de Abraão em que as promessas de Deus haviam se cumprido, especificamente no que diz respeito a um filho, a um herdeiro, a um descendente dele com Sara, porque Abraão já era pai de Ismael. E depois ele teve vários outros filhos, mas com Sara ele teve unicamente o jovem Isaque. Abraão, alegre em Deus, feliz pelo cumprimento das promessas de Deus, nesse momento ele recebe uma convocação, ele ouve, ele é chamado por Deus, ele é convocado. O texto expressa Deus chamar Abraão pelo nome em termos de uma convocação, uma convocação. Abraão, Abraão. E Abraão responde, eis-me aqui, colocando-se totalmente à disposição de Deus. É a mesma resposta que o jovem Samuel, orientado pelo sacerdote Eli, respondeu ao Todo-Poderoso Deus quando ouviu a voz de Deus. Ouviu algumas vezes, mas não tinha experiência, não tinha o conhecimento, não tinha discernimento, Samuel, de estar sendo chamado por Deus, de estar sendo convocado por Deus. Então ele não respondia, né? Ele não sabia. Ele ia até o Eli e se apresentava para Eli, o sacerdote. Aí o sacerdote percebeu que Deus estava convocando o jovem Samuel e instruiu o jovem Samuel a responder da maneira correta, da maneira adequada. Eis-me aqui, Senhor. Isso aconteceu com Abraão. Deus o convoca. Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Como saber que era Deus? Como não saber? Como recusar-se a reconhecer que era Deus que estava falando com ele? Abraão era amigo de Deus. Deus era amigo de Abraão. Eles se conheciam de longa data. Uma longa jornada para Abraão. E nessa jornada e nesta caminhada, ele sempre foi acompanhado e devidamente orientado pelo Todo-Poderoso Deus. Nos momentos difíceis, nos momentos terríveis, Deus esteve ao lado de Abraão, como seu apoio, como seu sustento, como seu amigo. Eram conhecidos. E Deus instrui Abraão em relação a um ato que soa incoerente, soa absurdo, soa aterrador. Deus diz para Abraão, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Deus exige de Abraão absolutamente tudo. 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 O filho da promessa, o filho amado, a prova viva da vocação, da eleição, a prova viva da fidelidade de Deus, mesmo diante do impossível. Deus concedeu vida a Abraão e Sara no momento em que eles estavam velhos. Não eram mais fecundos. Sara aos 90, Abraão com 100, eles geraram Isaque. Impossível, tá? Deus fez. Por isso a Bíblia declara que para Deus não há, nunca houve, nem jamais haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nesse momento em que Deus dá uma ordem desse porte, nós esperaríamos que houvesse aqui uma longa discussão, que Abraão apresentasse inúmeros contra-argumentos, que Abraão expressasse a sua dor, a sua aflição, ou o seu descontentamento diante de Deus, diante de uma convocação, de um pedido, de uma exigência que contrariava absolutamente tudo que ele sabia a respeito de Deus. A Bíblia não mostra oração nenhuma, muito pelo contrário. O texto logo após o registro da ordem de Deus, ele salta para
Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Uma jornada de 3 dias. Ele foi para a região montanhosa chamada Moriá, Monte Moriá, no entorno da cidade de Jerusalém. Ao avistar, depois de 3 dias, e a Bíblia não registra nenhuma conversa, a Bíblia não registra nenhuma explicação, nenhuma justificativa. Estão todos vendo a lenha, estão vendo ali o fogo, também sendo transportado, ou material para preparar o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Ninguém está vendo animal nenhum para o holocausto. Depois de 3 dias, Abraão ordena aos seus servos, aos seus escravos, que ficassem ali aguardando. Ele coloca a lenha sobre os ombros do jovem Isaque e caminham juntos em direção ao lugar apontado por Deus. Abraão viu e entendeu que ali era o lugar. Aliás, se um dia você puder visitar Jerusalém, esse lugar, dirão que é onde foi construído, edificado o Templo de Salomão. Alguns chegam a dizer que mais precisamente era o lugar no Santo dos Santos, onde repousava a arca, tá? A arca. Atualmente é a chamada Esplanada das Mesquitas, onde está o Domo da Rocha. É uma área que está sob os cuidados do islamismo, é uma área voltada para a religião islâmica. E o Domo da Rocha, ele não é propriamente uma mesquita, ele é o que o nome diz, ele é um domo, e a rocha seria essa rocha, o lugar onde foi preparado o altar para o sacrifício de Isaque. Caso você consiga visitar, eu não vejo nenhum motivo que possa impedir alguém de visitar esse lugar, mesmo não sendo islâmico. Eu não sei qual é a situação lá ou o momento lá, sempre sabendo que cristão não é assim, não impressiona, tá bom? O cristianismo não os impressiona. O cristianismo não impressiona os judeus e o cristianismo não impressiona os islâmicos. Primeiro que você precisa saber disso. Respeito é sempre a melhor postura. Respeito ajuda em tudo. O respeito pode não resolver nenhum conflito, mas o respeito é capaz de evitar o acirramento dos ânimos e o respeito pode evitar um conflito totalmente desnecessário. Eu não vejo nenhum motivo do porquê eles impediriam, mas eu não sei da situação lá, não sei de como as coisas estão, mas caso você possa ou seja convidado, o Domo da Rocha é exatamente isso. Eles dirão que não é onde Abraão ofereceu Isaque, é onde Abraão ofereceu Ismael. Eles dirão que os judeus mudaram a história. Os judeus dirão, não, é Isaque. Mas o lugar indicado historicamente aí é esse, está lá. Para quem precisa de provas, quem precisa de geografia para se sentir em paz com a verdade revelada da palavra de Deus, Israel está lá, Jerusalém está lá, o monte do templo está lá. No monte do templo estão instaladas mesquitas. Eu esqueci o nome delas, eu não ia falar sobre as mesquitas. O nome delas, e entre elas está o Domo da Rocha. E a rocha é uma referência ao lugar onde esses fatos se ocorreram. Enquanto caminhava Abraão e Isaque, Isaque diz, meu pai. Sim, meu filho. E Isaque faz um comentário. Eu estou levando a lenha, o senhor está aí com o fogo, o cutelo ou a faca, mas e o cordeiro para o holocausto? Aqui vem uma outra frase que certamente
substitui uma oração. Nós aguardávamos e alguns, talvez você tenha assistido algum filme ou lido algum livro, algum comentário em que as pessoas colocam a oração de Abraão, né? Ou a oração de Isaac. Tá, mas são romances religiosos, são romances espirituais. O fato registrado na palavra de Deus contém única e exclusivamente uma outra afirmação. A primeira afirmação de Abraão, a primeira oração de Abraão foi: eis-me aqui, Senhor. E essa oração foi seguida de uma obediência total à ordem de Deus. Mas quando o filho pergunta, inquieto ou preocupado, Abraão responde. E essa é a resposta que substitui longas argumentações, orações e clamores. Abraão responde para o filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. É claro que esse texto, para nós cristãos, é totalmente carregado de referências ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus, do qual Deus não retirou a pena de morte. Deus não livrou da morte. O próprio Filho, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado em benefício de toda a humanidade, né? A morte substitutiva ou a morte vicária, a morte de Cristo Jesus. Então, esse texto, para nós cristãos, está totalmente carregado dessa mensagem, da preparação para essa verdade que somente Deus poderia cumprir de um modo pleno e absoluto, providenciando o próprio Deus, o Cordeiro que substitui os pecadores, sobre o qual é lançado todo o pecado da humanidade. Mas Abraão e seu filho seguem para o monte. E o texto declara aqui: finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Tamanha a determinação de Abraão, a Bíblia não relata nenhuma reação do jovem Isaque. Não sabemos como estavam os ânimos ou a situação, mas Abraão pegou o filho, amarrou e lançou sobre a lenha, pegou a faca ou o cutelo e não é que ele se preparou, foi num só movimento, num só ímpeto. Ele preparou o altar, colocou a lenha, pegou o filho, amarrou, como se amarra o cordeiro, lançou o filho sobre a lenha e pegou a faca para sacrificar. Não tem nenhuma oração aqui, não tem nenhum clamor, não tem nenhum pedido. Talvez em algum livro que você leu ou em alguma história contada, fruto da imaginação de alguém, a pessoa pode ter disposto aí uma oração silenciosa, mas não, a Bíblia não registra nada. Abraão é apresentado em resoluta obediência, totalmente submisso e obediente a Deus, sacrificando a Deus tudo, seu filho Isaque. E nesse momento em que Abraão está se preparando, né, está prestes a desferir o golpe fatal contra o seu filho, Deus o chama de novo. Abraão, Abraão. Ele é interrompido por Deus e ele de novo responde para Deus: eis-me aqui. Algumas pessoas têm caminhado, algumas pessoas têm trilhado, algumas pessoas têm conseguido bons resultados numa apresentação de uma espiritualidade cristã em termos de uma amizade entre Deus e o homem. Mas é importante lermos o texto sagrado em que a Bíblia apresenta Deus como amigo da humanidade, como amigo de Abraão, mas o que Deus exige de nós é uma obediência total. Não é cega, é consciente. É consciente. Uma obediência consciente.
É claro que se Abraão sacrifica o seu filho, isso não só seria abominável, mas seria um exemplo terrível, porque loucos não faltam nesse mundo. Esquizofrênicos, afetados, esquizoides, destemperados, pessoas cuja fé simplesmente mascara o seu estado doentio, as suas patologias. Você imagina a tragédia que seria nesse mundo pais querendo testar a sua própria espiritualidade sacrificando os filhos. Seria abominável. Não foi o plano de Deus, não fazia parte do plano de Deus tomar a vida do filho de Abraão daquela maneira, mas mostrar para Abraão quem ele era, um servo de Deus. E nessa condição, Abraão galgou o topo da pirâmide. Abraão entra para a história como o pai da fé. Porque ao dizer que, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, essas palavras, essa oração, essa breve oração de Abraão, carrega a conotação de um estado de consciência dele em relação a Deus, de que o mesmo Deus que realizou o impossível, fazendo com que um casal de idosos fosse pai, Deus como o Criador, o doador e o sustentador da vida, esse Deus é capaz de devolver a vida ao morto. Até então, não se tem notícia de que alguém havia sido ressuscitado. Mas Abraão creu, Abraão acreditou que Deus era poderoso e fiel para devolver o seu filho, ainda que ele consumasse aquele ato muito mais semelhante aos cultos pagãos, idólatras e abomináveis dos quais ele havia sido separado por Deus, do que qualquer outra coisa. A fé, ela sempre é testada. A fé não é teórica e a fé não é retórica. A fé se revela na vida. A fé se revela no dia a dia. O que Deus exigiu de Abraão, Deus exigiu de Abraão, ponto. Abraão estava disposto a obedecer e obedeceu até o último momento, quando foi poupado por Deus dessa situação. E Deus o convoca mais uma vez. Abraão, Abraão. Não é um chamado para tomar chá, para dar uma volta na cidade, tá? É uma convocação ao serviço. Abraão é colocado no seu lugar de servo. E como servo, ele sagra-se o herói da fé, o amigo de Deus, obediente até o fim. E Deus diz para ele, o anjo, não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo de Deus, uma teofania. Aí vem as discussões teológicas inúteis, tá? Deus se revelou a Abraão em diversas ocasiões, e nessa ocasião Deus aparece ele como um anjo ou como o anjo, né? Uma teofania, uma revelação visível, física do Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos compreender para acreditar, e nós não precisamos ser capazes de explicar para entendermos a beleza, a grandiosidade desse momento e dessa ocasião. Não lhe faças nada, agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes teu amado filho, teu único filho. Aqui você pode esperar outra oração também, em lágrimas, em pranto, de alegrias. Aliás, você pode esperar duas, né? A de Abraão e do jovem Isaque, cuja vida já era tida como terminada, encerrada. Isaque praticamente é devolvido da morte. Tamanha era a determinação de Abraão em obedecer a Deus. Nesse momento em que Deus se revela para ele mais uma vez, agora eu sei que temes a Deus, o amor reverente, o amor que não discute, o amor que obedece, se submete, que se sacrifica, que se expõe. Ele olha e percebe um animal, um carneiro preso pelos chifres
nos arbustos ali. Ou seja, Deus proveu para si o cordeiro para o holocausto. Aquele lugar passou a ser denominado como o Senhor proverá, ou Jeová Jiré, Yahweh Jireh, Yehová Jireh. Não se preocupe com a pronúncia, o Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. No monte da aflição, do desespero, no momento da mais terrível angústia, Deus proverá para si. Deus mostrará, Deus revelará a sua fidelidade. Essa é a oração da obediência, a oração do obediente. Na verdade, ela se revela em ação, em submissão. E olhe e entenda e saiba que Deus não exige isso de absolutamente ninguém. Abraão foi testado para que o próprio Abraão soubesse a posição que ele ocupava diante de Deus. Porque, como nós falamos, a fé não é teórica, a fé não é retórica, a fé não é um discurso. A fé é um ato de submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso, conscientes de que somos pertencentes a Ele, não só nós, como também absolutamente tudo que possuímos ou tudo que viremos a possuir são dons graciosos do Todo-Poderoso Deus. Abraão foi provado e Abraão foi exaltado, ocupando diante de todos a elevada posição de pai da fé, porque ele acreditou que Deus provê para si mesmo tudo que é necessário para a redenção da humanidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.